E aí, tudo bom, meus encantos? Eu espero que vocês estejam muito bem, sempre com as melhores energias rondando seus caminhos. Para quem não me conhece, eu sou a Cris e esse é o Tarô Encantado. Um canal de leituras de tarô para todos os gostos e todas as situações. E se você veio parar aqui, é porque a gente tem uma mensagem para você. Então se acomoda, já clica aí no botão para se inscrever e ativa o sininho das notificações. Assim você acompanha todas as nossas leituras e recebe mensagens e orientações para o seu dia a dia. Mas posso pedir uma coisa para você? Deixa também seu like e compartilhe os vídeos para ajudar o canal a crescer. E assim também outras pessoas que precisam receber uma mensagem conseguem chegar até aqui. Para quem quiser aprofundar o que viu aqui no canal, numa consulta particular, só na sua energia, todas as informações e contatos estão na descrição do vídeo, com todos os links. Então bora lá crescer essa egrégora e encantar um montão de gente? E hoje a gente vai falar sobre ação e resposta. Então essa vai ser uma leitura única, porque o conselho já saiu no Shorts, né? A gente tá aqui como um vídeo complementar. E o que saiu lá foi o seguinte: a Lua na ação, pedindo que você use a sua imaginação, exponha suas emoções com sensibilidade e dizendo que é um período favorável para a arte. Então, para quem gosta, né, de artesanato, a comunicação também é uma arte, então quem trabalha com comunicação está num período bastante favorável, né? E a gente vai falar nessa leitura maior de cada um desses aspectos. No aspecto sentimental, diz o seguinte: procure enxergar a verdade e evite o ciúme. Leve poesia e encantamento para a relação. No aspecto intelectual, diz: tenha cuidado para não imaginar o que não existe. Mantenha-se lúcido. No espiritual, diz: abuse da intuição e do poder de encantar. E no aspecto material, é hora de realizar e investir numa promoção ou ganho extra. Gente, olha só, a Lua é uma carta que fala muito de ilusão, né? De confusão emocional, confusão nos sentimentos, muitas vezes também confusão mental, tanto é que no intelectual aqui pede que tenha cuidado para não imaginar o que não existe. Mas no material, ela é uma carta de reconhecimento. Então, para quem está aqui em busca de um conselho, né, para as questões financeiras, de trabalho, para as questões materiais, mostra que você agindo, você tendo, dando os passos necessários e investindo naquilo que você deseja alcançar, você vai ter reconhecimento. E, como resposta, veio a carta do mago. O que quer dizer isso? Então, se você agir dentro dos conselhos que saíram na carta da Lua, que é o primeiro conselho é de ação, aqui a gente tem a resposta. Então, vamos comparar as duas? Usando sua imaginação e expondo suas emoções com sensibilidade, você tem poder para realizar a mágica, desde que se concentre e foque no talento que tem. Não deixando, né, não deixando de dizer que há uma necessidade de foco, porque na carta da Lua a gente tem
a possibilidade de se perder em ilusões. Nas questões sentimentais, onde diz que é para procurar enxergar a verdade e evitar o ciúme, diz que você fazendo isso, você acaba com o excesso de manipulação. Então, quando a gente se ilude, a gente está se manipulando. Quando a gente não quer enxergar a verdade, a gente está se manipulando. E essa manipulação não gera sentimentos verdadeiros. No mental, né, no intelectual, tenha cuidado para não imaginar o que não existe. Então, você se mantendo os pés no chão, porque aqui você consegue enxergar aquilo que está se desenvolvendo. Então, na resposta diz: novos talentos estão se desenvolvendo, porém com o risco de serem desperdiçados. O risco de serem desperdiçados é justamente quando você não se mantém dentro da lucidez. No espiritual, livre-arbítrio para escrever seu destino, não existe evolução sem aprofundamento. E aqui está pedindo para abusar do poder da intuição. Então, você abusando da sua, trazendo a sua intuição à tona, você consegue ter livre-arbítrio para escrever o seu destino. E no material, dizendo que aqui é hora de realizar, o mago vai te dar como resposta o resultado do fruto do seu planejamento. Então, a dispersão que é trazida pela Lua é quem ameaça as conquistas. Então, vamos aprofundar um pouco mais? Vamos saber os caminhos que devem ser percorridos para que essa ação tenha essa resposta? Vamos buscar isso com o tarô? Já vai deixando seu like, se inscreve no canal. A gente está precisando muito da ajuda de vocês para voltar a crescer. Esse canal já existe há bastante tempo, mas tivemos aí momentos de uma necessidade de parar por problemas que a vida apresenta pra gente às vezes, né? Eu quis usar o tarô dos magos por conta da resposta ter vindo do mago, né? Achei que valia a pena essa associação. Então vamos lá, vamos buscar saber qual é o caminho que é necessário percorrer para ter todas essas respostas. Equilíbrio, primeira coisa que o tarô pede. O 2 de ouros. Pagem de paus. Eu vou tirando aos poucos, tá, gente? Vou tirando uma linha por vez, pra gente ir conversando sobre cada uma delas. Pagem de espadas. E o imperador. Então tá bastante condizente com o conselho que está sendo dado aí nas cartas de ação e resposta. Porque assim, a gente começa com uma carta que fala de equilíbrio. Vocês podem prestar atenção aqui, essa carta tem um rapaz fazendo como se fosse um malabarismo, né, com essas duas moedas. E esse equilíbrio é muito necessário por conta da energia da Lua na ação, né? Como a gente já falou, a Lua é uma carta de
que desestabiliza muito o emocional, o mental, e isso pode fazer com que as ações também fiquem desestabilizadas. Então é preciso manter um equilíbrio, né? Buscar um equilíbrio mais sólido, entender que em alguns momentos teremos altos, em outros momentos teremos baixos, e assim a vida vai fluindo. Mas a gente tem aqui do lado o Pajem de Paus. O Pajem de Paus é aquele que começa a dar os primeiros passos em direção àquilo que deseja, em direção ao sonho. Percebe que ele está aqui com um pergaminho? Isso é como se fosse um mapa, um planejamento, justamente para entender o caminho que deve ser percorrido. O Pajem de Paus, ele é uma carta muito de início. Pode ser bastante comparado ao louco, porque ele inicia uma jornada. Só que o louco, ele simplesmente vai, sem nenhum tipo de planejamento, expectativa, nada. O Pajem de Paus já não. O Pajem de Paus, ele vai primeiro, antes de tudo, lembrando que o naipe de Paus é um naipe de fogo, é um naipe também ligado à fé. E ele une as duas coisas, tanto a fé quanto o planejamento. Vocês podem reparar que aqui atrás tem uma escada. E todo caminho que a gente quer percorrer sempre em ascensão, né? Sempre buscando algo melhor, sempre buscando o alto. Então, esse planejamento e essa fé são justamente para começar a dar os primeiros passos para um caminho de ascensão, um caminho de sucesso. Ao lado a gente tem o 8 de Paus, uma carta que fala de comunicação, que pede que as comunicações sejam claras. É uma carta que fala de mudança, então algumas mudanças vão ser necessárias para que esse caminho se concretize, para que tudo que a gente teve como resposta lá no começo do vídeo, na carta do Mago, seja de fato uma realização. Alguns de vocês algumas pessoas que estão assistindo a essa leitura, podem ter um planejamento ou ter que mudar de cidade, de estado ou até mesmo de país, porque a comunicação do 8 de Paus fala em longa distância. Então, já fica assim meio que preparado para algumas mudanças um pouco mais radicais. Quando a gente fala de relacionamentos nessa leitura, alguém que está vendo aqui está com muita dúvida. A Lua está deixando os sentimentos muito turvos, sabe? Não tá tendo entendimento do que você mesma está sentindo e do que a outra pessoa está sentindo. E isso está causando em vocês uma certa angústia, principalmente para quem tem distância geográfica, principalmente para quem tem o seu amor ou o seu ser de luz em outra cidade, em outro estado, em outro país. A língua, o idioma pode ser uma barreira. Então, se vocês estão conversando, sendo que um fala um idioma e outro fala, né, tá em outro país, outra cultura, outro idioma, procurem estudar, procurem tentar entender melhor, para não ficar com as dúvidas e ilusões que a Lua traz no sentimental, tá? E com isso, eu já de uma certa forma adiantei a próxima carta,
que é o pajem de espadas. O pajem de espadas, ele é um pajem que busca informação. É onde está o bom e velho stalker, né? Aquela pessoa que fica lá nas redes sociais olhando a história de quem interessa, o que está fazendo, né, com quem está, onde está. E para outros aspectos, além do sentimental, ainda assim o pajem de espadas é uma carta que fala da busca de informações. Então, quando eu falei de estudar um idioma, se caso você estivesse se relacionando com alguém de outro país, o pajem de espadas reforça isso. E isso vale tanto para quem está num relacionamento afetivo, quanto num relacionamento profissional. Porque se você está pleiteando, buscando uma vaga numa multinacional, onde essa vaga tem em outro país, você vai precisar, né, se informar, não só do idioma, né, não só aprender o idioma, como também aprender a cultura, como se comportar, porque a gente não pode esquecer que os nossos costumes não são os mesmos que o de outros povos. Então, busquem informações. E aqui a gente tem o imperador. O cara que conquista, o cara que tem as rédeas do reino, não é nem só da sua própria vida, tem o controle do reino nas suas mãos. E isso é o que pede a carta do imperador. Que você que está vendo essa leitura, tome nas mãos as rédeas da sua própria vida. Tome as suas decisões um pouco mais voltadas para o racional, porque o imperador, ele é considerado a figura do pai no tarô, né? Assim como a imperatriz é considerada a figura da mãe. Então, sendo a imperatriz a mãe, ela é mais amorosa, ela é mais compreensiva, ela é mais do colo, né? O imperador já não. O imperador já é mais racional, não é tão emocionado, é mais rígido, é teimoso. Mas a teimosia, como tudo na vida, tem lá a sua dose de benefício, né? A gente pode dizer que a resistência, não é resistência, não é essa palavra. Quando você enfia uma coisa na cabeça que você quer chegar em determinado lugar, você precisa insistir. Só precisa tomar cuidado para que essa insistência não vire uma teimosia. Então, por isso que eu falei, a teimosia ela tem lá a sua dose de benefício. Ela só não pode ser exagerada. Tá? Então, seja lá em que situação for, se for, por exemplo, uma situação de relacionamentos, quando a gente fala para você tomar as rédeas da sua própria vida, é não ficar dependente. É entender que um relacionamento é a dois. Então, cada um tem a sua individualidade. A individualidade é uma característica muito forte do imperador. E isso precisa muito ser levado em consideração nas questões de relacionamento, porque quando a gente assume a vida do outro como nossa, a gente deixa a nossa para trás. Então, vai chegar uma hora, e quando isso acontece, chega uma hora que você já não sabe mais nem quem é, você começa a perder a identidade. Porque você não faz os seus gostos, faz só os da pessoa, né? Tá tudo voltado para aquela pessoa. E aí a gente não pode simplesmente jogar a culpa totalmente
na outra pessoa, porque a gente permitiu que isso fosse dessa forma. Então, vamos recapitular essa primeira linha da leitura? Equilíbrio, fé e planejamento, possíveis mudanças, inclusive com mudanças a longa distância, a busca de informações que sejam relevantes para a situação que vocês estão buscando aqui, obviamente, e não depender de ninguém. Faça suas coisas da forma que você bem achar que são benéficas. Tome as rédeas da sua vida e conquiste aquilo que você deseja. Vamos aprofundar mais um pouquinho? Vamos lá. Ih, eu tirei o óculos, deixa eu pôr o óculos de novo. 4 de paus. 4 de copas. Eita, medo. Olha, um 8 embaixo do outro. 2 de paus. E o 8 de copas. Bom, aqui é o seguinte. Depois que vocês entenderam, né, como tem que ser o caminho lá na primeira linha, a continuação disso é uma estrutura, é se estruturar. Para quem tá aqui por conta de um relacionamento, o 4 de paus ele pode falar até em casamento, tá, gente? Então, vocês conseguindo ter o equilíbrio, se planejar direitinho, né, tirar as ilusões da cabeça, a grande maioria dos relacionamentos aqui podem dar um passo à frente, tá? Então, se vocês estão ficando, podem começar a oficializar um namoro, né? E assim vai, um noivado, e até mesmo para quem já está num nível mais avançado de relacionamento, transformar num casamento. Depois eu vou dar uma geral nessa leitura para as questões mentais e espirituais, tá? Então a gente vai destacar aqui primeiro relacionamentos, trabalho e finanças. Relacionamentos e parte material. Para quem está assistindo essa leitura por conta de assuntos de trabalho e financeiro, depois de vocês entenderem, né, as mudanças que têm que ser feitas, buscarem as informações, tomar as rédeas nas mãos, vocês precisam começar a montar a sua estrutura. Então, se a sua busca é de uma... Nossa, eu tô com reconciliação na cabeça. É porque tem gente aqui assistindo esse vídeo que tá buscando reconciliação com alguém. Vai ter vídeo de reconciliação, tá, gente? Ainda essa semana. Nossa, como ficou forte essa coisa da reconciliação. Mas, enfim, para quem está em busca de trabalho e finanças, o que é montar a sua estrutura? É isso aqui, é exatamente isso aqui. O equilíbrio, o planejamento, entender quais são as mudanças necessárias e as comunicações necessárias, a busca de informações e a certeza de que está nas suas mãos conquistar o que você quer. O 4 de paus que vem falando dessa estrutura, ele vem falando inclusive de uma estrutura energética. Tá? Então, se a busca é por uma promoção, comece trazendo essa energia para perto de você. Cumpra as suas funções no trabalho como se você já tivesse sido chamada para uma conversa que tenha a ver com essa promoção. Se você está montando um negócio,
Faça os seus planejamentos como se eles já estivessem de pé, já estivessem com a estrutura montada. Essa pode ser uma fase um pouco tediosa, principalmente quando a gente fala de questões materiais, tá? Eu sei que muita gente gostaria de estalar os dedos e tá com tudo pronto. Não pensem que eu sou muito diferente, também não sou, tá? Eu sou taróloga, terapeuta e tal. Muita gente pensa, ela é zen. Ela é zen, minha gente. Sem paciência, sem enrolação. Ela é zen, entendeu? Eu sei que essa é uma fase um pouco tediosa e é muito natural que o tédio emocional se instale. Vocês só precisam tomar cuidado com uma coisa que essa carta alerta. Enquanto se fica olhando para aquilo que não se alcança, o sonho pode estar logo ali. Então, caso alguma coisa não saia exatamente como vocês estão planejando, não se deixem tomar pelo medo. Ainda mais você que já teve toda essa experiência e já teve algum fracasso na vida. Porque o 8 de espadas é uma carta que fala do aprisionamento pelo medo, né? É um medo que aprisiona. Só que a gente também precisa lembrar que o naipe de espadas é um naipe mental. Então esse aprisionamento está na mente, está no passado, está nos traumas, nas coisas que já se foram. Tá? Então tenham esse cuidado para que vocês possam se livrar disso. Porque caso vocês não se livrem, tudo se mantém parado. Não sei se muita gente aqui vai lembrar, acredito que sim, mas eu me lembro de uma expressão que a minha família usava muito até, parado como um 2 de paus. E aqui temos um 2 de paus. É uma carta de contemplação. Então, assim, vamos destrinchar isso. Caso alguma coisa no meio desse caminho não saia exatamente como você está planejando, e isso te traga essa insatisfação, não se deixe tomar pelo medo. Parar um pouco para rever, para refletir, para entender, ok. Vocês só não podem se manter nessa paradeira. Porque esse 8 de copas aqui, ele pode ter dois significados. Ou vocês desistirem depois de terem percorrido todo esse caminho, o que seria falando num português muito claro, o que seria uma grande sacanagem. Ou esse 8 de copas pode ser vocês virando as costas para essa insatisfação, para esse medo e para essa paradeira e seguindo em frente para encontrar a forma mais significativa de vocês conseguirem conquistar aquilo que desejam. Então vamos ver só um conselho final. Gente, eu não estou embaralhando de novo porque é o mesmo assunto, tá? Então não há necessidade de embaralhar novamente. Olha lá, se vocês desistirem da insatisfação e dos medos e dessa paradez, vocês chegam no 9 de copas, que é a satisfação emocional. É o sonho realizado, é o encontro com aquilo que você mais deseja. E de uma forma muito verdadeira, um as de espadas. Nossa, que coisa linda. Gente, o sol.
por favor, tomem muito cuidado com essa fase aqui de insatisfação e medo, porque todo mundo que está buscando algo melhor para si, seja num relacionamento, seja num trabalho, seja no que for, passa por essa fase. O pós dessa fase é exatamente o virar as costas. Só que vocês precisam tomar cuidado para não virar as costas para o sonho. É virar as costas para o que já está aqui para trás. Vocês estão vendo que está nas costas do personagem da carta? Ele está virando as costas para isso aqui. Porque ele sabe que tem estrutura. Ele sabe que vai chegar onde quer. Ele já buscou as informações. Ele que eu tô falando que é por causa do personagem da carta, que é masculino, tá? Ele já planejou, ele já se equilibrou. Então ele sabe que virando as costas para insatisfação, para o medo e, né, para essa estagnação, chega o sonho. Chega o sonho e de forma muito verdadeira, com muito sucesso. E aí o conselho final do tarô é que vocês mantenham boca de siri. A sacerdotisa. A sacerdotisa, ela é calada, ela não é uma carta de ação, tá? Ela é uma carta de... também não é de estagnação, tá? Ela é uma carta muito mais voltada ao mental, ao emocional muito profundo, mas não expressado. E assim, a sacerdotisa, ela trabalha em silêncio. Ela trabalha quieta, na dela, usando toda a intuição e todo o conhecimento, principalmente nesse caso desse deck, toda a intuição e todo o conhecimento oracular. Vocês podem ver que aqui é uma mesa de tarô, tá? Então é o seguinte. Temos aí uma fase de preparação para qualquer tipo de situação, seja emocional ou material. Então temos uma fase de preparação que vem até aqui a estrutura. Estruturou. Algumas coisas podem não sair exatamente como vocês vinham se preparando. E aí vem o medo, tentando aprisionar vocês e manter tudo parado. E vocês precisam virar as costas para essa insatisfação, para esse medo e para essa estagnação. Dali para frente, é sonho realizado, é verdade aparecendo, o sol clareando tudo e a sacerdotisa com a grande intuição que ela tem, fazendo tudo andar melhor. Por que eu falei de deixar o espiritual e o mental para o final? Porque aqui é o seguinte, para quem está buscando um conselho espiritual, o conselho, de maneira muito resumida, é que antes de tomar qualquer atitude, decisão ou escolha na sua vida espiritual, você se cerque de todas as informações e cuidados. Eu não gosto muito de falar isso, mas infelizmente é a realidade que a gente vive. Muitos sacerdotes, e eu estou falando sacerdotes, não estou falando religiões, tá? Quando a gente fala sacerdotes, é o sacerdote de qualquer religião e, antes de qualquer coisa, lembrando que é um ser humano, passível de erro, passível de corromper, de ser corrompido e de corromper também, tá? Então, para questões espirituais, há uma necessidade ainda maior
de uma preparação, de uma busca de informação, de muito entendimento, para que vocês tomem um caminho muito guiado pela intuição de vocês, como falou lá na carta da Lua. Vocês tomando um caminho guiado pela intuição, vocês realmente conseguem ter o livre-arbítrio para escrever o seu próprio destino, como falou na carta do Mago. No intelectual, como a Lua é uma carta de muita confusão mental e confusão emocional, algumas pessoas que estão assistindo essa leitura precisam buscar algum tipo de terapia. Ah, mas eu não gosto de ficar lá 45 minutos sentada, eu falando, fazendo um monólogo e a pessoa em silêncio, muitas vezes jogando o jogo da velha, sozinha. Concordo. Tá? Eu também não gosto. Então busquem terapias energéticas, busquem terapias que realinhem os chakras. Isso tudo ajuda muito nas questões mentais. Trazem todos os tipos de terapias, mesmo que sejam as holísticas, e principalmente as holísticas, para falar bem da verdade, trazem muita estrutura, tanto para o emocional como para o mental. Tá? E aí, ó, o caminho a ser percorrido. É deixar para trás a insatisfação, os medos, para poder seguir em frente. Tá certo, meus amores? Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Peço mais uma vez que não saiam sem deixar o like. E a gente se vê nos próximos vídeos. Um beijo grande. Até lá!